para cumprir o seu chamado, cumprir o seu dom. E graças a Deus o Senhor tem nos colocado, o Senhor nos incumbiu essa responsabilidade, né, de pastorear, de cuidar de vidas. São 12 anos. Inclusive, nós somos consagrados, lembra, Leandro? Juntos, né? Nós 4 fomos consagrados juntos, pastores. Isso foi em 2005, né? Você também esqueceu? Graças a Deus, né? Isso sou eu. Acho que foi em 2005 que nós fomos consagrados. Lembra, Branco? Puxa as fotos. Vai puxar as fotos. Mas nós fomos consagrados juntos, né? Então, existe aí realmente uma longa história, né? De nos conhecermos jovens aqui, na igreja que era aqui. Eu morava ali na freguesia do Ó, perto de Gafapó, mas vinha para cá, porque o meu tio que frequentava já, né, o Beco, frequentava a igreja batista, me convidou para vir. E ali nós nos conhecemos, realmente eram jovens que gostavam muito de jogar futebol. E, como o Leandro falou, íamos todo domingo de manhã para o Pelezão jogar, ter aquela comunhão. E à noite, a maioria estava no culto. E às vezes a gente se pega, né, em alguns momentos na geração de hoje, se levanta de manhã para fazer qualquer coisa, já está cansado para ir à noite no culto, né? E tínhamos uma agenda, né? Estávamos sábado nos cultos, tinha culto na sexta-feira, tinha culto de sábado, tinha culto de domingo, e nós sempre presentes. Então existe uma longa história, muitos acampamentos, né? Depois Deus, né, acabou nos levando para caminhos diferentes, e depois nos reencontramos na mesma igreja, né? Inclusive consegui arrastar alguns amigos, foi você, o Cafu, tinha o Teto naquela época, e coube assim a bondade de Deus, né, de nós sermos consagrados pastores juntos. Depois, né, cada um vai seguir o seu caminho, o seu chamado, vai cumprir o seu propósito, né? Ficamos ali em Perus, o Leandro estava mais sempre para cá, para essa região. E para mim hoje, claro, é uma honra. Primeiro, é uma honra sempre conhecer um povo de Deus diferente. A gente na igreja tem uma visão de reino, né, onde a placa não é mais importante do que o reino de Deus. E, queridos, onde me convidar, a gente, desde que o Senhor nos direcione a isso, nós estamos lá, porque nós somos um corpo de Cristo, né? Então, a Rios é como vocês, somos um corpo. Um dia nós estaremos diante do Senhor, né? Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós vamos estar diante dEle. E lá não vai ter, né? Você é da onde? Ah, você é do caminho? Ah, eu sou da Rios. Vamos ficar ali com o meu povo. Será que vai ser assim? Não. Primeiro que, né? Então vai ser totalmente em unidade, adorando ao Senhor. Então é uma honra estar aqui com os irmãos essa manhã, né? Com os nossos amigos, que por mais que existe ali cada um com seus compromissos, com as suas direções, mas ainda assim há um carinho muito especial, né? E louvo a Deus que agora tem os cafés, né? Pelo menos dá para a gente poder se reunir de vez em quando, nos vemos. Isso é muito bom. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Leandro, da Branca. Obrigado pelo convite. Amém? E logo nós estaremos juntos também lá na Rios, em nome de Jesus, compartilhando a palavra. O Leandro já foi pregar lá uma vez, né? Você lembra? Você não lembra? Foi com os jovens, né? Você foi pregar com os jovens, isso. Foi um sábado. Foi muito bom. Estava lá na Feira Municipal. Isso, lá no centro de Perus. E o Leandro já teve a oportunidade de ministrar na nossa igreja, e creio que vai haver outras. E assim nós vamos entrando em comunhão, né? Então é muito bom nós estarmos juntos. E obrigado por você também estar aqui nessa manhã, abrindo o seu coração. E nós vamos compartilhar a palavra, né? Por mais que o Senhor nos dá a direção, nos dá a palavra, mas acho que compartilhar. A gente tem vivido, não sei se vocês têm visto, né, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o avivamento. E a gente sabe que sempre antes de um grande avivamento, sempre vem através de palavra, vem de oração. O Leandro citou a oração e adoração. E a adoração não está vinculada ao nível de instrumento, à musicalidade apenas. A adoração, na verdade, ela é um estilo de vida. A adoração, você adora a Deus quando você chegar realmente na sua casa. E como o pastor falou, a glória de Deus se manifestar lá na sua casa. Quando você está no seu trabalho e a glória de Deus se manifestar através da sua vida no seu trabalho. A adoração, ela não é as músicas que cantamos, mas a adoração ela está na forma como nós vivemos exatamente a nossa vida na presença de Deus, todos os dias, em todos os momentos.
Eu posso adorar a Deus com o meu testemunho, eu posso adorar a Deus com o meu falar, estar com meus amigos, estar na faculdade. Esses dias eu ouvi, isso já é um estudo já muito claro, que a maioria dos evangélicos, boa parte dos jovens evangélicos que acabam entrando para a faculdade, infelizmente boa parte deles acabam se desviando, porque faltou fundamento, faltou palavra, faltou ali a questão familiar, faltou ali um ensino de algo mais fundamental na vida daquele jovem, para que mesmo diante da faculdade, né, e ali eles pudessem permanecer e exatamente serem a luz ali onde eles estavam na faculdade. Louvo a Deus que meu filho concluiu a faculdade, e graças a Deus nunca percebemos nenhum, ele nunca se desviou, não percebemos nenhum tipo de desvio, né, enquanto ele fazia a sua faculdade. Então eu creio que Deus ele tem esse propósito e nós precisamos estar atentos. Então a adoração, querido, está muito ligada ao nosso estilo de vida, aquilo como nós somos lá fora, né? Aqui nesse ambiente é muito bom nós sermos, é fácil sermos, né, pastores, sermos o irmão em Cristo. Eu posso mostrar aquilo que eu quero que você conheça sobre mim, né? E na verdade é uma grande realidade humana, né? Isso é um estudo psicológico, que eu permito você me conhecer até onde eu quero que você me conheça. Não adianta você falar assim, eu conheço o Leandro profundamente. Não, porque o pastor Leandro, ele vai me permitir conhecê-lo até onde ele quer. É assim a nossa vida. É assim que muitas vezes funciona, por exemplo, o discipulado, e assim também dentro de um casamento, né? Você não vai casar, eu não casei com a pastora sabendo que ela, né? Tanto que eu estava no cartório, a minha sogra falou, você tem certeza? Ela não sabe cozinhar. Ali já conheci o primeiro ponto. Meu Deus, vai que eu passar fome, já sou magro, né? Aí, poxa vida. E realmente, meu irmão, tem que falar, a pastora não sabia cozinhar legal. Os primeiros anos foram salsicha e hambúrguer no tempo aí comendo, né? E graças a Deus hoje, né, irmão, você é bem prendado, a pastora inventa vários pratos. E graças a Deus, né? E assim o casamento, você vai conhecendo, você vai sabendo sobre a pessoa, ela vai se permitindo se deixar conhecer por você, e você vai se permitindo deixar se conhecer pelo seu marido, pela sua esposa. E muitas vezes nós vamos conhecendo situações, né, do nosso marido, da nossa esposa, às vezes vai se passando anos, eu não sabia que você era assim, eu não sabia que você fazia isso. Pois é. Então, amados, Deus ele tem um grande propósito para as nossas vidas. Mas o maior propósito é que a gente venha ser luz, testemunho daquilo que Ele tem feito e está fazendo sobre nós, né? Vocês estão num tempo, o pastor citou de alargar as tendas, né? De fincar as estacas e alargar. Isso não só mede para a nossa vida, para a vida da igreja em si, mas também para nós. Quando se fala de alargar as tendas, se fala também de avançar sobre a sua vida. Né? Ao mesmo tempo que a igreja avança, eu e você que somos a igreja hoje, também precisamos avançar. Será que você tem avançado referente à sua vida? E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, se vocês, né, nos permitirem. Tempo de avançar, é um tempo de você, não apenas a igreja avançar, mas é um tempo ao qual você precisa estabelecer diante do Senhor: Pai, eu preciso avançar na minha vida, seja na área profissional, seja na minha área familiar, e principalmente na nossa área de intimidade com o Senhor. Porque se nós queremos um avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família, sobre a igreja, nós precisamos avançar na nossa intimidade com Deus. Todos os avivamentos que nós ouvimos da história, desde Pentecostes, sempre foi pautado por oração, palavra e adoração. Começou lá em Pentecostes, Atos 2. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: olha, permaneçam aqui, porque eu vou enviar um Consolador. E a palavra lá em Atos 2 é muito clara, né? Eis que eles estavam reunidos, assentados, e de repente, o reunidos fala exatamente de um propósito, né? Eu fico imaginando, isso está lá em 1 Pastor Marcelo, capítulo 1, possivelmente, eu não imagino ele sentadinho lá, ixi, agora, o que vai acontecer? Jesus falou para ficar aqui, né? Vamos ficar. Não, eu creio que eles buscavam a Deus, eu creio que eles oravam, eles estavam ali suplicando a presença de Deus, eles estavam aguardando aquilo que o Senhor Jesus disse a eles,
E de repente, o Espírito Santo veio sobre aquelas 120 pessoas e a partir daí começou um grande mover. A igreja surgia, mesmo diante das perseguições do Império Romano, que foram terríveis, queridos, terríveis. Durante séculos, muitos imperadores perseguiram demais os cristãos, até que Constantino resolve lá, 375 anos depois de Cristo, simplesmente, não, vamos fazer do cristianismo a religião do Império Romano. A partir daí, não é que diminuiu as perseguições, estavam menos severas diante disso. Mas mesmo assim houve muitos, e sempre Deus trazia um tempo de avivamento sobre os seus filhos, mas sempre debaixo de oração. Então, se você quer estabelecer um tempo de avanço na sua vida, você precisa estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com a presença dEle. Sem isso, é tudo algo falso, sabe? Aquela questão que você olha e fala, uau, que bonito, mas na verdade por dentro não é nada daquilo que a pessoa está apresentando. E é uma palavra muito conhecida. Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Eu vou avançar também, porque pastor fala demais, né? Vocês têm um que fala bastante aqui? Tem? Quem me dá aí, né? 10 minutos, 5 minutos? A gente vai nessa. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8, um versículo e uma passagem muito conhecida de nós, mas talvez nós nunca paramos ali para observar e refletir a profundidade que essa mensagem traz. Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Fica a sua Bíblia aberta. Amados, a gente, durante muito tempo, parece que a gente, de certo ponto, acredita que se Deus quer fazer algo em nossas vidas, ou através de nós, Ele vai fazer independente da nossa vontade ou da nossa resposta a Ele. Muitas vezes a gente fica ali sucumbindo, não, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. Amém, Ele tem algo para fazer. Mas nós temos que entender que o fazer de Deus nas nossas vidas está muito vinculado e relacionado à nossa condição, à nossa resposta a Ele. Nós podemos fazer aqui escolhas, e normalmente as escolhas que nós fazemos sempre tem o poder de mudar o rumo da nossa vida. Fazemos escolhas o tempo todo. Você levantou, você escolheu a roupa, você escolheu o que tomar de café, você escolheu ir vir para a casa do Senhor, você escolheu como você vai, está escolhendo como vai almoçar, para onde vai. E estamos em todo momento fazendo escolhas da nossa vida. Você um dia escolheu em aceitar a Jesus como seu Salvador. Você um dia escolheu em ser remido pelo sangue do Cordeiro e andar debaixo da vontade de Deus. Nós podemos tomar decisões, queridos, que vão mudar o rumo das nossas vidas, que vão dar um direcionamento para nós, e isso é muito sério. É muito sério. Tomar decisões, fazer escolhas, define o nosso destino, define o nosso futuro, define o que nós seremos, define aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. E esse texto que nós refletimos e nós lemos aqui, traz exatamente esse significado, não da nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. E ele diz que tudo tem um tempo. Eu gosto muito de falar com a igreja, tá? Então você vai falar para o seu irmão. Diga para ele, há tempo para tudo. Diga para o seu irmão. Certo? Por isso que nós vemos esse texto dizendo, ele começa dizendo que há uma ocasião, há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Você pode fazer coisas, você pode fazer escolhas, tomar decisões que vão levar você ou a avançar
ou a permanecer estagnado, ou até mesmo a retroceder. Então, você precisa entender que o tempo que Deus tem para você, nas suas escolhas, nas suas decisões, são muito importantes, mais do que você pode imaginar. Há uma frase de um ex-presidente americano, de Benjamin Franklin, que ele diz que há três coisas mais difíceis no mundo, que são guardar o segredo. Vocês concordam? É difícil guardar segredo? A gente como pastor, né? A gente guarda muitos. É difícil guardar segredo? Talvez para alguns sejam, né? Talvez para alguns tenha dificuldade. Meu Deus do céu, quando falar. Fala. Né? Perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo, ele diz. Vamos falar a verdade. Será que nós aproveitamos o nosso tempo? Será que nós aproveitamos aquilo que Deus está lançando e liberando sobre as nossas vidas? Ele tem muita razão. Pessoas têm dificuldade de guardar um segredo. A gente percebe, nós como pastores, a gente percebe nas conversas como é difícil as pessoas perdoarem. Perdoar uma ofensa, perdoar alguém que te agride, alguém que fala algo sobre você, e também aproveitar o tempo que Deus tem estabelecido para nós, o tempo que nós temos em vida. Amados, vamos falar a verdade. Já são quase 10 horas. Estamos no domingo, já estamos entrando em março. E a palavra é muito clara que nos finais dos tempos, os dias se abreviariam. Meu irmão, parece que a pandemia foi ontem. Não parece? E começou lá em 2019, já tem 3 anos praticamente. 3 anos. Já logo nós estaremos aí comemorando Páscoa, vem o Dia das Mães, já vai vir as férias de julho para as crianças. Quando você menos imaginar, 2023 se foi. Isso é bíblico, isso é palavra, isso é direcionamento. Você precisa estar atento, você precisa estar olhando para o futuro, que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E são poucas igrejas e poucos pastores que falam da volta de Jesus. Ontem nós estávamos lá nas 12 horas de adoração lá em Pirituba, não sei se o pastor Leandro conseguiu ir, a gente foi no finalzinho da tarde. E parece que os cânticos das pessoas, dos ministérios que foram lá, inclusive da nossa igreja, foi até que ele venha, volta, Maranata, ele virá. E inclusive um pastor falou: olha, e eu acredito da mesma forma que ele, eu falo de mim, amém, queridos, pastor, a minha linha de pensamento, que já somos a geração da volta de Jesus, da volta. E precisamos estar aproveitando o máximo o nosso tempo. Então, se você quer avançar, se a igreja quer avançar, nesse tempo, você precisa considerar algumas coisas. E dentro desse capítulo, dentro desse texto, eu quero colocar 3 pontos para vocês. Primeiro, você avança, você só avança quando você consegue discernir o tempo de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão: tenha o discernimento do tempo de Deus para você. Pois é, meu irmão. Precisamos aprender a discernir qual é o tempo de Deus para a minha vida. Discernir o tempo de Deus é uma das mais poderosas chaves que vira algo para nós avançarmos em tudo na nossa vida. Porque Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na nossa vida e também naqueles que estão conosco. Muita gente, a gente fica sempre naquela expectativa de esperar milagres. E muitas vezes Deus está falando assim: olha, eu já tenho feito, e na verdade o maior milagre que nós temos é a salvação. Diga para o seu irmão: você é salvo? Você é salvo. Então esse já é o maior milagre que Jesus já deu para nós. Nós muitas vezes ficamos esperando os milagres, querendo os milagres, mas olha, queridos, Deus está falando para nós: ei, você já teve milagres. Você já viveu e ainda vive milagres, mas agora está na hora de você lutar. Está na hora de você se levantar como um valente do Senhor, como um guerreiro, como diz lá em Romanos o apóstolo Paulo, mais que vencedor em Cristo Jesus, e começar a lutar. Você vai lutar ou você vai ali se fortalecer em alguns momentos da sua vida, para você vencer algumas questões da sua vida, do seu trabalho, da sua família, do seu ministério, do seu chamado. Você precisa abrir as portas. E quem vai entrar através do poder e da capacitação do Senhor é você. Porque há tempo de colher, mas também há tempo de plantar. E é interessante que muitas vezes nós plantamos algumas coisas agora, sementes, né, Leandro, que a gente não vai conseguir talvez colher agora.
E a gente, humanamente, na geração de hoje, acho que a nossa geração não era tanto assim, porque a gente, né, não se comunicava com telefones celulares. Eu lembro que quando eu namorava com a pastora na nossa época, eu ligava para ela de ficha. Quem é da época de ficha, do orelhão? Graças a Deus, né? Então a gente fica mais à vontade. Porque às vezes você vai pegar alguns lugares, quem é tempo de ficha? Fica olhando para você assim, que é isso? Pois é, irmão, eu sempre ia lá no orelhão, morava na Lapa naquela época, e colocava lá a fichinha, comprava as fichinhas de telefone, e às vezes gastava umas 4, 5 fichinhas com ela. E um dia me ensinaram o segredo: olha, você coloca a ficha e dá um tapa. Pá! Um murro, que ela vai cair e você vai continuar falando. Algumas vezes eu consegui, outras não. Fora que eu tinha princípio. Eu era quase comprometido naquela época. Não sei se você já fez isso, me falaram onde foi um crente que ficou. E porque eu tinha o princípio do meu sogro, porque quem atendia o telefone era meu sogro sempre foi muito de brincadeira, ele demorava para chamar, e essa ficha caía, pá. E o que eu mais queria falar era com ela. Então, a nossa geração não era aquela geração tão ansiosa por algumas coisas, tão desesperada, né? Existia o micro-ondas naquela época, mas não era dessa forma em hoje, meus amados. Né? Estamos diante de uma geração onde aquilo que você quer, você consegue de uma forma muito rápida. Né? Hoje você consegue fazer transferência, né? Você vai dizimar, vai ofertar. Dizimar não, né? Ninguém vai matar todo mundo aqui. Você vai trazer o seu dízimo. Não, dizimar, a palavra é dizimar, é liquidar, matar, tá? É dízimo, trazer o seu dízimo. Hoje as pessoas fazem pronto no celular. Digita, né? Naquela época você tinha que trazer a carteira, se possível, com dinheiro. E aí todo mundo tinha aquela desculpa para não ofertar. Eu esqueci a carteira, preciso de passar no banco. Hoje não. A tecnologia não faz agir, avançou. Então, queridos, a porta que você vai entrar, você está plantando, você está lançando a semente, talvez você não colhe agora, como a nossa geração, nos dias de hoje, deseja. E até mesmo a gente já entra um pouco nessa pilha da geração de hoje, porque você quer e deseja as coisas de uma forma muito rápida. Muitas vezes você vai lançar uma semente hoje, mas você só vai colher essa semente lá, talvez daqui a alguns anos. Esses dias eu vi um testemunho de uma irmã da nossa igreja, ela é muito semeadora, e ela falou uma história muito interessante, que é uma verdade, né? Uma pessoa procura um pastor, e falou: pastor, poxa vida, quando eu plantava, quando eu trazia oferta, trazia o dízimo, né? Às vezes era um tempo de sequidão, e eu parei de ofertar, de dizimar, de trazer o meu dízimo, e, nossa, parece que está tudo uma bênção, as coisas estão prosperando, estão caminhando, que legal, que bênção, nunca imaginei isso. E o pastor foi muito claro com ela: houve um tempo que você lançou uma semente, então o que você está colhendo agora é fruto da semente que você lançou lá atrás. Mas só que a ausência de lançar uma semente agora, você vai colher lá na frente. Até quando nós não lançamos uma semente agora, nós vamos colher a ausência do fruto lá na frente. Por isso, meu irmão, permaneça lançando a sua semente, a semente de uma palavra, a semente de uma palavra profética, a semente do evangelho, a semente de salvação para a sua casa, para a sua família, a semente de um avivamento para a nossa nação, para o nosso bairro, para as nossas igrejas. Lance, continue lançando a semente, continue lançando a semeadura, porque, queridos, nós vamos colher em cada momento, em cada etapa, porque há tempo para todas as coisas, para tudo. Há uma chave em discernir o tempo de Deus para as nossas vidas. Não compare o seu tempo com o tempo do outro. O pastor Leandro falou agora aqui: para de comparar o irmão. Às vezes a gente fica comparando: nossa, né? Aquele irmão trocou de carro, comprou casa, né? Que bênção. Vem comigo, pastor, não acontece nada. Meu irmão, não compare. Olha, comparação no sentido psicológico, primeiro, que já é um problema psíquico na sua vida. Eu realmente sou um psicanalista, depois eu vou dar meu cartão ao pastor Leandro. Se você desejar passar por consultas, eis-me aqui, amém? Eu atendo cristãos também. Então eu vou deixar meu cartão com ele, se você desejar, amém? Posso fazer propaganda? Então eu sou psicanalista, faço atendimentos, né? Se você percebe que você tem crises, e todo mundo tem, e isso também eu mudei muito na minha forma de pensar, porque era uma época que eu não acreditava, achava que depressões, traumas, luto e tantas questões, é a questão de demônio. Não, é problema espiritual. Existe o problema espiritual, mas também existe a questão psíquica da sua vida, existe o trauma por trás,
Porque quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos. Mas só que tudo aquilo que ficou lá para trás continua. E às vezes, queridos, nós precisamos de uma ajuda, humanamente falando, de alguém que tenha uma experiência, seja um bom profissional, para poder te conduzir à cura. Amém? Eu fiz terapia, é muito bom. Muito bom. Até pastor faz terapia, então você pode também fazer terapia. Porque comparações indica não um problema espiritual, indica um trauma, indica uma rejeição que você tem na sua vida, que foi adquirida, e que faz você se sentir inferior a qualquer tipo de pessoa ou situações. Isso você é tratado. E temos um grande problema, muitas vezes humanamente nós sempre queremos estar comparando. Não compare. Ai, que o marido do fulano, nossa, aquele é marido, aquela é esposa. Não, queridos. Cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de lidar, de pensar. Então não pense que o irmão ou a irmã é mais abençoado que você, ou mais espiritual que você. Não pense isso, pare de se comparar. Cada um tem uma história de semeadura, de lançar uma semente que talvez você ainda não construiu. Às vezes nós olhamos a bênção daquele irmão sendo abençoado, vivendo uma vida profética, e você ali, talvez o que ele já plantou lá atrás, hoje ele está colhendo, e você talvez ainda está lançando a semente. Então espere o seu tempo. Há um tempo específico para todas as coisas, e a gente muitas vezes quer chegar diante de Deus e mandar que Deus faça algo por nós, porque talvez outra pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele familiar, está melhor do que a gente. Para! Cada pessoa vive o seu tempo, vive a sua vida, vive o seu momento, vive a sua realidade, e você precisa aprender isso. Talvez o meu momento agora é o momento de lançar a semente, mas vai chegar a hora que você vai colher essa semente. Em todo o tempo eu e você precisamos continuar olhando para o nosso alvo maior, que é Jesus. Então, meu irmão, existe uma história. Então tenha paciência. Há um tempo, aquelas 120 pessoas estavam debaixo de um templo. Jesus falou: olha, esperem ali, eu vou enviar o Consolador. E eles precisavam aguardar, e o Consolador só veio porque primeiro eles foram obedientes, segundo, eles esperaram. Tudo isso tem vínculo com Deus. A própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não, eu quero sacrificar, eu quero logo oferecer o sacrifício para receber a bênção. Não! Talvez Deus está tratando no seu caráter, na sua vida, nos seus pensamentos, para você aprender a esperar. A esperar, porque na espera Deus está trabalhando a nosso favor. Viva o seu tempo. Então, se você não está tendo essa colheita que você queria, pode ser que você não semeou o suficiente. Então a comparação é o pior de todos os problemas, tanto espiritual como psíquico, porque há uma rejeição. E você é filho, filho. Diga para o seu irmão: você é filho de Deus. Ponto, meu irmão. Ai, eu acho que aquele irmão é mais filho do que eu. Não, ninguém aqui está sendo excluso da questão da filiação diante do nosso Deus. Somos filhos, mas Deus nos trata de formas diferentes, e também conforme nós vamos estabelecendo o nosso coração diante dele, dando a resposta. A segunda lição: você só vai avançar quando você agir dentro do tempo estabelecido de Deus. Então, primeiro, eu preciso discernir qual é o tempo de Deus para a minha vida. Talvez agora é o tempo de você plantar. Não, talvez agora é o tempo de você colher. Talvez agora é o tempo de você se calar. Não, talvez agora é o tempo de você liberar uma palavra. Não, talvez agora é o tempo de eu descansar. Não, agora é o tempo de eu começar a trabalhar. Discirna o tempo que você está vivendo. Assim como o pastor tem uma visão e ele discerne o tempo. Agora é o tempo da igreja avançar, é o tempo de alargar as estacas, de estabelecer ali as vigas, estender e alargar as tendas. Esse é o tempo, é a visão. E debaixo dessa visão, os pastores precisam de vocês, porque ele não vai alargar as tendas e não vai aumentar ali as tendas se você não estiver com ele. Nós, pastores, não fazemos nada sozinhos, temos vocês. Sejam leais. Então discirna o tempo. Depois, haja dentro do tempo que Deus estabeleceu. Se há um tempo para todas as coisas, e você identificou o tempo de Deus para a sua vida, o que você tem que fazer agora? Agir, meu irmão. Diga para o seu irmão: haja, pelo amor de Deus. Haja. Não dorme não. Né? Às vezes tem aqueles que dormem no tempo. Vacila não, filho. Acorda, né? Eu não sou muito de giro.
Olha o tempo, existe ali o Cronos, que define o nosso tempo, o tempo do homem, né? A nossa cronologia normal. Existe ali o tempo Aionios, que é exatamente o tempo de Deus. Isso aí a gente não consegue adentrar e entender. E existe o Kairos, que é exatamente o tempo de Deus para a nossa vida. E eu e você precisamos estar atentos. E quando eu discernir esse tempo, eu preciso agir, eu preciso fazer algumas coisas que Deus está me direcionando. Então existe um Kairos divino para você. Diga para o seu irmão, tem um Kairos divino para você. Pois é o tempo que Deus estabeleceu para fazer algo em sua vida, meu irmão. E quando você discernir isso, você precisa agir neste tempo. E há pessoas, interessante, né? Tem aquelas pessoas que estão sempre atrasadas, mas por outro lado, tem aqueles que por natureza são apressados. Você precisa escolher o equilíbrio. Senhor, discerni o tempo, agora eu preciso agir. Porque atrasar também. E ser apressado, eu posso acabar vivendo fora do tempo e do propósito de Deus. Então existem muitos transtornos quando você não está nesse tempo e agindo no tempo de Deus determinado por Ele na sua vida. Alguma coisa você não vai colher. Algo vai acontecer que você vai falar, puxa, por que aconteceu isso? Eu aguardava isso, eu orava diante do Senhor por isso, eu clamava, eu jejuei, eu fiz, eu entendi. Mas talvez você perdeu tempo porque você se atrasou ou porque você se apressou. Todavia, meus irmãos, meus amados irmãos, Deus não se atrasa e também não é apressado. Ele não anda conforme você. Ai, a pastora Branca é super agitada, ela vai, é super ativa. Não sei, a pastora é super papai, eu vou agir. Não, Deus fica olhando assim, nossa, meu Deus, que pessoa apressada, ansiosa, desesperada. Você acha que Deus vai ficar ali para aquele mais letárgico, né? Ai, o que eu faço? E agora? Estou com medo. Será que é Deus falando? Será que é o diabo falando? Irmão, o diabo nunca vai falar para você avançar em algo que Deus já tem ministrado no seu coração. Nunca. E Deus vai falar dando um tapinha, né? Ó, meu irmão, eu tenho testemunho de Deus dando uns empurrão em mim assim, ó. Vamos, Marcelo. Né, irmão? Já tivemos experiências assim. Fala, tô indo. Você só sente o solavão. Tô indo, então. Já tive experiências assim. Acho que Deus perdeu a paciência comigo e falou, meu Deus. Mas Deus, Ele só vai se mover diante da nossa resposta. Ele tem um tempo certo para agir em tudo. Lembra da passagem da morte de Lázaro? Jesus, ele sai de um ambiente, quando chega, Marta até ele. Foi Marta ou Maria? Quando chega Marta até ele, desesperada, o seu amigo Lázaro morreu. A história lá em João capítulo 11, fala que Jesus passou por ele foi fazendo uma via, um momento. Ele cura a filha de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue, para só 4 dias depois ele chegar diante de Lázaro, e ele já estava morto. Mas Jesus diz, essa morte para glorificar ao Pai. Há tempo. E Marta estava desesperada. Ah, Jesus, se tivesse chegado antes. Ah, meu Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão, há um momento certo para todas as coisas acontecerem. E se você não está conseguindo discernir o tempo de Deus e agir dentro desse tempo, você pode comprometer o seu destino profético. Vira para o seu irmão, você tem um destino profético. Nós temos, essa igreja tem um destino profético. Há um caminho que essa igreja vai prosseguir. Há um caminho que ela vai ser direcionada para cumprir um propósito, um destino. Meu irmão, você precisa ter um destino. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Como diz um ditado popular. Por quê? Eu não tenho direção, vou para qualquer lugar. Há algo de Deus planejado para a sua vida nesse tempo. Então, discina o tempo de Deus e depois haja no tempo determinado por Deus. Cutuque o seu irmão e diga, é hora de agir. Então, pastores, igreja, se Deus está dando a direção, olha, agora é o tempo de avançar, alargar as tendas. Haja. E como é que tem que agir? Na direção e na visão que os seus pastores estão tendo. E naquilo também que para a sua vida individualmente, porque nós vivemos no coletivo como igreja, vivendo o propósito da igreja, mas também temos o nosso propósito de vida.
aquilo que nós queremos alcançar. Então, acha. E a última lição é que quando você avança, você precisa entender que seu tempo não é para sempre, meu amado. A gente tem tempo para ir. Ou a morte vai chegar, ou Jesus vai nos buscar, nos arrebatar. Ele diz, há um tempo. Ele está afirmando, tem um tempo determinado. Se há um tempo para que tudo aconteça, então significa que uma hora ou outra, pastora, este tempo vai acabar. Aleluia. Você não vai durar para sempre aqui nesta terra, no sentido humano. Porque a promessa é que quando Jesus se revelar a nós, e nós ascendemos, ao céu, fomos arrebatados com Ele em glória, Jesus voltará para reinar juntamente conosco, com os santos, na Nova Jerusalém. Mas até esse tempo, meu irmão, aqui, humanamente, carnalmente, uma hora vai acabar o seu tempo. Todo dia você tem menos tempo, sabia? Já são 10h10, eu vou encerrar. Quem me dá em 1 minuto? Eu já vou encerrar. Não. Entendeu? Vocês estão espertos, hein? Glória a Deus. Querido, é uma verdade dura. Mas é verdade. Uma hora o seu tempo aqui nesta terra vai se acabar. E o que você tem feito, o que você tem apresentado diante do Senhor, aproveitado disso. Não de uma forma negligente, não de uma forma aproveitando não a liberdade que o Espírito Santo te dá, mas uma libertinagem maligna sobre a sua vida, achando, eu vou fazer, porque na hora que eu estiver no caminho da morte, eu me arrependo. Para com isso. Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai em todo tempo, vigiai e orai. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar atento, em santidade. O processo de santificação, como o apóstolo Paulo coloca para nós, é um processo que vai durar de santificação até a volta de Jesus, ou até eu morrer. Então, meu irmão, busque sempre se santificar a Ele, sempre. É importante nós termos isso. O homem muitas vezes acha que ele vai ter a vida toda pela frente. Não. Muitas vezes nós somos, e a Bíblia nos chama de louco, homem louco, como diz lá em Lucas capítulo 12. Louco, hoje pedirão a tua alma. E aí? Você acha que os seus bens, as suas riquezas, as suas fortunas vão ali talvez trazer a salvação e uma vida eterna para você? Não! A vida eterna está em Jesus. Então, uma vez que nós só temos uma única vida para viver, porque nós não acreditamos na reencarnação, o que nós devemos fazer então? No plano de Deus, meus amados, toda a vida é longa e suficiente. Tudo. E tudo acontece no tempo de Deus, até mesmo a morte. Quando eu estou em Cristo, firmado no plano, no propósito dele, até a morte vem o tempo que Deus tem estabelecido para você. Eu creio que nessa pandemia perdemos muitas pessoas queridas. Muitas pessoas, parentes. Tem pessoas na igreja que estão passando ainda por luto, por perda de pessoas que, pai, mãe. Mas foi um tempo determinado por Deus para todas aquelas pessoas. Há uma frase de Max Lucado que diz que no plano de Deus, toda a vida é longa e suficiente, toda a morte acontece no tempo certo. Ainda que eu e você possamos desejar uma vida mais longa, Deus sabe ainda o que é melhor para você. Coloque-se totalmente. Então, queridos, nós devemos ser intensos nesse tempo de vida. Sabe, viver uma vida intensa, não viva uma vida mais ou menos. Em Apocalipse 22:10 diz, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Viva intensamente na presença de Deus. Viva cada momento intenso, também com a sua família. Viva. Aproveite cada minuto com suas esposas, com seus maridos, filhos. Porque há um propósito. E talvez, se você não for intenso, o tempo vai acabar. E você não vai ter conseguido viver tudo aquilo que Deus determinou para você, e também como igreja. Sirva a Deus este tempo.
além de ser intenso, vai servir a Deus. Se você tem planos de servir a Deus, meu irmão, não deixe isso para amanhã. Pare de ser procrastinador. Procrastinação também é um problema psíquico, de traumas, de rejeição. Não fique deixando para depois. Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Quando a morte chegar, não terá tempo para mais nada. Então sirva a Deus esse tempo, sirva a Deus com os seus pastores, sirva a Deus com os seus familiares, sirva a Deus onde Deus está te colocando. Por isso que eu falei, né? Quando nós íamos jogar bola de manhã, cansado, voltava meio-dia, 1h da tarde em casa, se arrumávamos e tínhamos o prazer de estar na casa do Senhor, ali, porque é o nosso prazer em servir ao Senhor. Talvez hoje eu poderia não ser pastor, porque naquela época eu sempre sonhava em ser apenas um baterista. Tocava, né? E ó, eu sofria nas mãos dos guerreiros lá, eu sabia, sabe? Primeiro que me colocava numa caverna, na bateria, isolado do mundo. Imagine se eu não fosse ministrado, ensinado, passado por tantas coisas. Talvez hoje eu não seria um pastor. Eu nunca pedi para ser pastor, nunca lutei por isso, mas simplesmente, Senhor, que seja de forma natural a tua vontade. Por isso, meu irmão, responda a Deus nesse tempo, sirva e responda a Ele. Agora é a hora certa de você responder a Deus naquilo que Ele tem colocado no seu coração. Hebreus 3,15 diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Pega isso. Obediência tardia é desobediência. Se você ouve a voz de Deus num direcionamento, e você deixa para fazer isso daqui depois de alguns anos, está desobedecendo. É desobediência também. Então busque a Deus esse tempo com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, enquanto ainda é possível achar o Senhor. Tudo que Deus já determinou para você não tem domínio. Para tudo há um tempo. Mas meus amados irmãos, sempre é tempo de buscar a Deus. Isso é o mais importante. Se você deseja buscar a direção, o propósito da sua vida, o avanço que você tem que ter, entenda, meus amados, primeiro eu preciso buscar a Deus. E é nesta hora que você busca a Deus, que você vai ouvir a sua voz, e Ele vai te dar a resposta que você precisa. E quando você receber a resposta, você vai fazer o quê? Eu vou dar uma resposta para Ele também. A resposta de me dispor a fazer aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Há um antigo provérbio chinês que diz que há 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada que você liberou e a oportunidade perdida. Quantos aqui já tiveram experiências na vida de perder uma oportunidade grande? Quem já teve assim? Puxa, perdi um negócio. Quem já teve? Não, mentira, irmão. A gente está na casa do Senhor agora. Vai, confessa o pecado. Você já perdeu muitas oportunidades? Eu já perdi várias. Eu levantaria as duas mãos. Os 2 pés. Quem já perdeu oportunidade? Às vezes por uma falta de direção, por uma decisão, por uma escolha. Quem já? Levanta a mão. Aí, aqui é a casa do Senhor. Quer cura e libertação? É aqui mesmo. Reconheça. Puxa vida, perdi uma oportunidade de emprego boa, perdi a oportunidade de fazer um negócio bom, perdi a oportunidade de falar de Jesus para alguém, perdi a oportunidade de falar do Evangelho para minha família, perdi a oportunidade, perdemos muitas oportunidades, e elas não voltam mais. Essas 3 coisas jamais vão voltar para nós, porque nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos o controle sobre essas oportunidades, porque é o tempo kairos de Deus para as nossas vidas. E quando você vê a oportunidade que Deus está te dando, meu irmão, entre, escute a voz de Deus, porque é uma coisa, é uma equação simples. Se eu busco a Deus, se eu busco viver os seus princípios, se eu busco viver a sua vontade, a sua verdade, quando Ele falar comigo, eu vou ser obediente, eu vou fazer, eu vou saber que a voz dele é audível nos meus ouvidos, e você vai cumprir aquilo. Porque quantas vezes Deus já me pediu para nós fazermos algo, e a gente, por uma questão de não entender, perdemos a oportunidade de cumprir aquilo que Deus fez para as nossas vidas. Em Efésios 5, verso 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. É tempo de buscar ao Senhor de verdade. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de consagrar a nossa vida, a nossa casa, a igreja, de uma forma intensa a Deus. É hora de avançar. O tempo para você, o tempo para esta igreja chegou. É tempo de avançar. Deus quer que você avance nas áreas da sua vida. E com toda certeza, meus irmãos, sempre temos áreas que nós olhamos e falamos, puxa, eu não consigo romper nisso. Eu não consigo avançar nisso. Está na hora de você parar e ouvir a voz de Deus. Às vezes nós buscamos, né, as profecias. Eu vou na igreja tal lá, porque vai estar o profeta que enxerga tudo que vê, tudo que enxerga, tudo que vê, oculto, do obscuro, do mais nada. A gente fica ali, né? Fala comigo, fala comigo. Quem me trouxe a Bíblia? Levante a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia física, né? Vamos levantar no celular. Levante a Bíblia. Você já tem a revelação para a sua vida aí nas suas mãos. Você já tem a revelação nas suas mãos. Busque a palavra. E Timóteo fala que a palavra ela é inspirada, divinamente inspirada. Então quem escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, é para te dar direção, é para te dar vida, é para que você viva o tempo oportuno de Deus. Aqui, quando nós olhamos aqui essa singularidade de pessoas, a gente observa que há um tempo de Deus para a vida do pastor Leandro. Há um tempo específico para a irmã, para o irmãozinho, para a pastora, para cada irmão. Vive esse tempo. É tempo de avançar e Deus está convocando os seus guerreiros, Deus está convocando a sua igreja para avançar. Diga para o seu irmão aí, chegou o tempo de avançar. Diga para ele com vontade, meu irmão, avança até na sua fala. Chegou o tempo de avançar, meu irmão. Que você hoje aprenda a discernir o tempo de Deus, a agir no tempo de Deus, discernir, agora eu vou agir, e a servir no tempo que Deus estabeleceu para você. Nós somos servos. Você é servo, eu sou servo. Ah, mas o senhor é pastor. Mas eu sou servo. Eu sou servo. Então, queridos, chegou o tempo de avançar. Eu queria que vocês se colocassem em pé, se o pastor me permite, fazer uma oração com vocês. Feche os teus olhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E primeiro, meus irmãos, quando nós observamos a palavra, tempo é muito particular de cada um. O meu tempo não é o tempo de vocês. Então quero que você peça agora para o Espírito Santo ministrar ao seu coração qual é o tempo que você está vivendo. Qual é o tempo que um dia o Senhor estabeleceu sobre a sua vida e falou, olha, eu ainda vou cumprir isso, eu quero fazer isso sobre você. Eu tenho essa promessa. Talvez você não tenha avançado em determinadas áreas. Quais são as áreas da sua vida que você não tem avançado? Quais são as áreas da sua vida que você estagnou, parou? Talvez há alguns aqui que simplesmente retrocederam, porque não souberam discernir o tempo e não agiram no tempo determinado por Deus. Mas há um tempo para todas as coisas e hoje eu creio num Deus de restauração, eu creio num Deus de reconstrução da nossa vida. Ainda que você perdeu a oportunidade de viver um tempo, hoje Deus pode trazer e vivificar no seu coração aquilo que um dia Ele ministrou e liberou de uma promessa para a sua vida. Ele pode reconstruir aquilo que você acha que está perdido, aquilo que você não aproveitou lá atrás, no tempo específico. Deus hoje pode vivificar isso no seu coração, desde que você mude o seu pensamento, mude a sua perspectiva de vida, de olhar aquilo que Ele estabeleceu para você como promessa. Há um tempo hoje. Então talvez há áreas da sua vida que você já simplesmente desistiu de avançar, porque acha que perdeu o tempo. Deus hoje está restaurando os sonhos. Deus hoje está te tirando de trás das malhadas. Deus hoje está querendo fortalecer o seu coração. Mas é você que tem que dar a resposta a Ele. Não sou eu, não é o seu pastor. É você que tem que dar uma resposta afirmativa para Ele. Dizer, Senhor, sim, eis-me aqui.
Pai, no nome de Jesus, vem agora sobre cada filho, filha aqui nesta manhã. Oh Pai, áreas da vida dos teus filhos que talvez não avançaram, talvez que não estão avançando, porque está faltando talvez para muitos o discernimento deste tempo específico de Deus. Talvez está faltando aquele agir, aquela atitude, a ação, Pai, de mover algo, de mover uma situação da sua vida, de fazer uma escolha, de fazer ali, de tomar uma decisão, de entender o tempo oportuno que Deus está dando a cada um. Oh Pai, vai sarando as feridas, vai curando os traumas, vai vivificando a alma, a mente dos teus filhos. Traga uma renovação na mente de cada um, para entender que hoje Deus está chamando cada um para avançar nas promessas, no destino profético, no propósito de vida que o Senhor tem para cada um aqui. O Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos exclui de nada, dos teus planos e dos teus propósitos estão disponíveis, mas há um tempo específico para todas as coisas, há um propósito específico para cada um debaixo do céu, que os teus filhos venham entender com clareza qual é o teu plano, qual é a tua vontade, qual é o teu propósito para a vida deles. Dê visão, Senhor, dê visão a cada um aqui, dê visão, Senhor, para este tempo, e assim, Senhor, é um tempo de avançar, de alargar as tendas, de ficar as estacas e estabelecer o avanço da tua igreja, o avanço do teu reino de Deus, através de cada um aqui neste lugar. Vai tratando os traumas, vai tratando as feridas da alma, aquilo que entristece, aquilo que quando vem a lembrança ou as comparações impedem os teus filhos de avançar na tua vontade. Oh, limpa, Senhor, o coração de cada um, que haja perdão de ofensas, que haja, Senhor Pai, ali perdão das palavras que foram lançadas, que haja perdão das feridas que foram feitas. Oh Pai, que tudo aquilo que eles estão lançando como semente, eles venham a colher no tempo oportuno, no seu tempo, porque há um tempo específico para todas as coisas. Vem e continua ministrando e liberando da tua graça e do teu amor sobre cada um aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, é tempo de avançar. Amém? Eu agradeço imensamente estar aqui com vocês nessa manhã, né? A gente foi muito gostoso, tá? Deus possa abençoar a vida de cada um, esse ministério, e eu creio também que vocês vão avançar. É tempo de dar passos à frente, porque aquilo que vocês lançaram lá atrás vai chegar o tempo da colheita tudo certinho assim. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus, irmãos. Recebemos? Amém. E aí? Teve entendimento de alguma coisa aí? Quase tudo, né? Aleluia. Então, já sabe o que você vai fazer, né? A partir de hoje. Então, deixa Deus te usar do jeito que Ele quer te usar. E não fica preocupado assim, quando será? Só saiba que a hora que Deus mandar, faça. É só isso, né? Não fique preocupado com nada, não. Amém? Glória a Deus. Há um outro fato importante que é necessário contar aqui para os irmãos. Lembra o pastor Valdir e a pastora Daiane, quando estiveram aqui? Não sei se vocês vão recordar, acho que vocês vão recordar tudo. Então, na época, eu e o pastor Marcelo, nós vimos eles se converterem. Que eles já vieram aqui, se converterem, né? Se converterem. E o detalhe, quem viu aqui a pastora Daiane, tanto quanto o pastor Valdir ministrarem aqui, esquece, não era aquilo lá não. O pastor Marcelo sabe bem, sabe o quanto de carrapato que foi arrancado ali, quanta coisa foi tirada, né? Depois ali juntos, ali nós pudemos ver o crescimento deles, né? Foi algo sobrenatural, algo maravilhoso. Amém? Então, irmãos, amanhã nós temos a oração das 19 às 20 horas. Tem sido um tempo de bênçãos. Semana passada, né, nós tivemos aqui um tempo que foi um tempo maravilhoso de oração. Então, saiba, sempre vai ter na segunda-feira uma palavra que vai ser liberada te mostrando. Ainda que você ore e fala,
fale, ah, oração. Sim, você tem que ter um entendimento que a oração é uma intimidade que você leva a Deus, mas quando você entra em intercessão, você tem que ter alguns cuidados e saber que existem armas que você tem que usar quando você ora ou intercede por alguma pessoa ou por alguém. Amém? Então venha na segunda-feira. Ah, estou cansado. Então, venha cansado. Vou afirmar para você, venha cansado. Você vai sair daqui mais cansado? Não, você vai sair daqui renovado. Na hora que você chegar em casa, você vai desmaiar, mas você vai sair daqui renovado. Pode ter certeza. Vai falar assim, é loucura? Não, não é, irmãos. Sabe por quê? É só você parar um pouquinho. O pastor Marcelo falou algo muito importante. Quantos milagres Deus fez na sua vida? E neste momento de milagre, todos os dias você estava lá. E daí depois você recebe, você faz o quê? Nem todos os dias mais você está lá. Então assim, vamos manter, ou seja, dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo. Porque se a gente acha que é só isso, desculpa, irmãos, tem muito mais. E a palavra que foi liberada hoje foi para nos mostrar isso. Se você quer ver tudo que Deus tem, deixe o seu tudo nas mãos dele e entregue tudo a ele. Porque você vai começar a ter respostas assim que você não vai nem entender por que Deus está fazendo, mas você vai falar assim, tá vendo? Ó, é isso aí, Senhor. Eu quero continuar. Então continue, não pare, continue. Sabe por quê? Não temos mais tempo. Jesus está voltando. Faça isso. Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por este culto, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, graças te damos, Pai, por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor entregou e por aquilo que nós recebemos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelas Suas maravilhas. E como igreja agora, Senhor, revestidos com a armadura de Deus completa, na autoridade, Senhor, do nome de Jesus, sendo, Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro e também, Senhor, tendo recebido este óleo que despedaça todo o jugo, apresentamos estas vidas, clamamos por estes que estão neste caderno de oração agora, Pai. Famílias que estão passando por processos, ó Pai, de separação, de brigas, de contendas, de lutas, de dificuldades agora, Senhor, em todos os âmbitos, nós te clamamos e te pedimos, primeiramente, despedace e desfaça agora todo tipo, Senhor querido, todo tipo de casta, Senhor, de demônios que vêm através deste espírito familiar, a ponto de criar esta divisão, esta contenda, esta tribulação. Repreendemos e expulsamos agora, que seja fora, Senhor, dessas famílias, e também, Senhor, nós te clamamos, para que abra os olhos espirituais de cada um deles, para que eles vejam, Senhor, e também, Senhor, pelejem, Senhor, e continuem, Pai, guerreando, Senhor, para poderem, Senhor, verificar, Pai, e não só, Senhor, fazer isso, mas também, Pai, contemplar todas as Tuas maravilhas. Também apresentamos todos aqueles que estão passando por processo agora de opressão, ou até mesmo de depressão. Senhor, cuida deles, vá, Senhor, ministrando, Senhor, em sua alma, ministra, Senhor, e renova a sua mente, para que eles comecem, Senhor, querido, a despertar, Senhor, querido, deste sono, e também a tomar consciência que tudo é através de Ti, Senhor, mas também que eles, Pai, necessitam, Senhor, querido, necessitam ter, Pai, e tomar este posicionamento, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, e também queremos Te apresentar todas estas causas que estão na justiça, todos estes processos que estão abertos, tanto processos, Senhor querido, impressos, quanto esses processos eletrônicos. Pai, colocamos e apresentamos diante do Seu altar, para que o Senhor venha e julgue cada causa, Senhor, e faça com que os Teus filhos, Senhor, glorifiquem ao Seu nome, Pai, diante, Senhor, do parecer, Pai, deste juiz, em nome de Jesus. Nós profetizamos cura, nós profetizamos agora, Pai, sobre cada enfermidade, sobre cada pessoa que está passando por esta enfermidade, Senhor, que ela não tem poder, Senhor, sobre estas vidas, não tem poder para poder se manter, não tem poder sobre esta mente, não tem poder sobre este corpo. Nós, Pai, cancelamos e anulamos toda esta ação, Senhor, maligna, repreendemos e expulsamos fora agora, em nome de Jesus,
profetizamos a sua cura, Pai, sobre estas vidas e assim, Senhor, sobre estas famílias, profetizamos, ó Senhor, aquilo que assim diz a sua palavra, que eles e a sua casa servirão ao Senhor, Pai, como nós e a nossa casa te serviremos dia após dia, em nome de Jesus, ó Senhor. Consagramos todos estes propósitos de oração diante do seu altar e que seja cumprido e feito conforme o seu querer e a sua vontade. Consagramos todos esses dízimos e ofertas diante do seu altar para que seja estabelecido o seu querer, se cumpra a sua vontade. Dá semente, Pai, ao que semeia, e também, Senhor, cada semente que foi depositada, que o Senhor multiplique 30, 60 e 100 vezes mais, e que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer conforme a sua vontade, Senhor. Consagrado está para o exclusivo na sua obra, para aqueles, Pai, que hoje necessitam, Senhor, deste auxílio. Muito obrigado, graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que os irmãos tenham uma semana abençoada e que cada vez mais nós possamos prosseguir e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero agradecer a vida do pastor Marcelo, pastora Roseli. Deus abençoe muito a vida de vocês. Como o pastor Marcelo disse, né? Muitos anos praticamente sem a gente quase nem se ver, ter até contato, mas assim, entende, irmãos, não tem como. Muitas vezes o convívio, a amizade, ela supera até anos, muitas vezes sem ver, porque na verdade o que fica é a essência, né? E essa essência é que tem que permanecer. Amém? Senhor, muito obrigado. Despede-nos debaixo da sua paz, do seu amor e da sua proteção, Senhor. Coloca os teus anjos batedores e leve-nos em segurança para os nossos lares. Proteja cada um dos teus filhos, aqueles que estão, Senhor, com seus automóveis, ou aqueles que vão através de uma condução, ou aqueles que vão a pé. Leva-nos em segurança para os seus lares e que em nome de Jesus, que a sua proteção e a sua bênção seja no decorrer deste dia e no decorrer desta semana e no decorrer, Senhor, destes meses até a sua volta, Senhor. Muito obrigado, graças nós te damos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus.